O tema dessa manhã, da palavra que nós vamos compartilhar, tema central, conexões. Texto básico em Efésios, capítulo 2, versos 4 a 6. E a palavra de Deus nos diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pode assentar, por gentileza. Conexões. Não falamos essa palavra conexões, ela está ligada praticamente a toda a ação que intente transferir ou riqueza, ou informação, ou produto, ou coisa, pessoas. Por exemplo, quando você pega um avião, principalmente aqui nessa rota Espírito Santo, para um outro estado, não é? Igual alguns devem, vez ou outra, fazer Brasília. Existe um voo direto, poucos voos diretos, mas se você for fazer em outros horários que não sejam os das 6 da manhã ou mais no final da tarde, você vai ter que fazer uma conexão. Ou vai para Belo Horizonte, aí você chega lá, tem aquelas plaquinhas, né? Conexões. Quem não tem muita vivência com viagem entra em desespero. Até a gente, às vezes, que tem vivência com viagem, eu já viajei muito, mas quando você vai para um aeroporto internacional, fazer conexão de um lugar para outro, bate um desespero, né? Então, uma vez eu fiz uma conexão em Roma, e aí, meu Deus, céu, que confusão, língua diferente, né? Informações, aeroporto grandioso, tinha que pegar, tinha metrô dentro do próprio aeroporto, eu nunca tinha visto um negócio desse, e eu fiquei, né? Aquela ansiedade, mas no final das contas deu tudo certo. Por quê? As conexões, elas são bem feitas comumente, né? Tanta placa na língua italiana, na língua portuguesa. Mesma coisa foi quando eu fui para a Argentina para fazer conexão para o Chile. Olha, tantas placas, e a gente acaba chegando no lugar certo. É só seguir as indicações. Quando falamos de conexões, por exemplo, na área da informação, na informática, se você não tiver a interface correta, a conexão adequada, antigamente se usava umas conexões que hoje vocês não sabem, nem ouvem falar mais. Hoje já é tudo em fibra ótica, agora é a fibra, né? A propaganda é chegando na sua casa, a internet por meio da fibra, mas antigamente tinha um cabo coaxial. Era igual um cabo dessas de TV a cabo antiga, daquelas parabólicas, que conectava. As conexões eram feitas de forma difícil. Comunicação RS-232, vinham uns cabos que fazem muitos cabos entre eles, as conexões eram muito difíceis, via rádio, e por aí vai. Mas o que eu quero compartilhar aqui com você é conexões espirituais, conexão no reino de Deus. É essa a conexão que nós vamos compartilhar. As outras, né? Você precisa de network, conexões com pessoas para abrirem portas de negócios, compartilhar negócios, venda, empresa, relacionamento e outras conexões importantíssimas para a nossa vida. Mas nós estamos falando da mais importante de todas, as conexões que nos levam para a visão do espiritual, né? E é lógico, a supraconexão, a conexão com o Espírito Santo. A conexão com o Espírito Santo é a presença do próprio Deus em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo.
1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo pergunta: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, a morada do Senhor? Então a maior e a mais importante de todas é a conexão com o Espírito Santo. Então eu quero compartilhar aqui com vocês, num primeiro momento, para chamar a atenção, para entrarmos neste tema, é que a conexão ou conexões faz parte da natureza da vida. A natureza da vida é a conexão. E aí, quando falo aqui em vida, estou falando na vida natural e também da vida espiritual. A vida nos dois sentidos. E entenda isso, a vida espiritual, ela abarca a vida natural. Ela contém a vida natural. A vida natural, a vida física, essa que nós estamos vivendo agora, ela só é possível, ela só existe porque a espiritual gerou a natural. Isso é conhecido de nós. Agora, o sábio Salomão, falando sobre a natureza da conexão que a vida nos traz, e aí, nesse sentido, a vida natural, ele fala em Provérbios, em seu capítulo 27, no verso 19, o seguinte: olha que interessante a frase: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha que interessante. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando Salomão está falando aqui dessa conexão natural, ele está abrindo os olhos das pessoas que a conexão das coisas naturais, elas são visíveis por simplesmente estarem nas ações mais simples da vida. Uma delas que ele faz menção aqui por analogia é o lavar o rosto. E aí, quando ele está falando aqui da expressão do lavar o rosto como analogia da conexão, né? A água vai ao rosto e se conecta com o rosto. Lavar o rosto é uma das ações naturais mais simples da humanidade, desde quando o homem é homem. Não é? Qual a primeira coisa que normalmente nós fazemos pela manhã? Tem uns que já não aguentam nem só lavar o rosto, não, tomam um banho completo. Mas, no mínimo, se faz o quê? Lava o rosto. Não é? É preciso, até para que a conexão com o amanhecer se efetue. Pois se não lavamos o rosto, a visão fica turva, a compreensão das coisas ainda fica parecendo que está meio adormecida, faz parte do despertamento. Agora, tem uma outra mensagem aqui, mais filosófica, de Salomão, quando fala aqui como na água o rosto corresponde ao rosto. Quando ele faz a expressão aqui, água, ele está dizendo o seguinte: na vida natural. Quem não nascer da água, ou seja, da vida natural, não vai, de forma nenhuma, nascer de Deus. E aí depois ele fala: assim o coração do homem ao homem. Está falando do interior, das emoções. O nosso sentimento corresponde ao que nós somos. Há uma conexão muito poderosa entre o que sentimos internamente e aquilo que nós manifestamos em nosso exterior. Não é? Tem, por exemplo, pessoas que dizem que não conseguem de forma nenhuma esconder decepção, esconder a tristeza, esconder sentimentos, não é? De raiva, por exemplo, não é? Ou omitir situações de espanto, porque o coração está ligado ao que o homem é. Isso é uma conexão. Não há como quebrar a conexão. A conexão natural da vida, queridos, é a que Deus
estabeleceu nas leis naturais. Quando falamos da sociedade em vivemos como seres humanos, Deus criou os homens dessa forma. E veja você, que o nascer de uma criança está ligado a uma conexão. Um homem e uma mulher se entram em conexão e geram uma criança. E interessante, na hora da concepção, há uma conexão natural que precisa ser cortada, chamada cordão umbilical. A natureza está em constante conexão. É impressionante. Há uma lei, um princípio de Deus que estabelece a conexão como forma das relações da natureza. E nós precisamos conhecer e saber esse princípio para que possamos no mundo espiritual estarem com sapiência para agir como deve ser. Pois se, como compartilhamos aqui, se uma vez o mundo espiritual é a gênese, ou seja, dele emanou o mundo natural, e a natureza é essencialmente tratada e vivenciada em conexões, isso porque o espelho do natural reflete o que é essencial. Portanto, o mundo espiritual também é um mundo de conexões. Isso é muito importante, queridos, porque algumas das conexões básicas do mundo espiritual nós sabemos com muita facilidade. Por exemplo, a oração, né? É uma conexão que nós temos com o Senhor Deus pelo mundo espiritual. Mas eu acabei de dizer aqui agora mesmo que nós somos o templo do Espírito Santo. A presença de Deus em nós também demonstra que é preciso ter essa conexão, não é? E nós só temos vida porque Jesus é a vida e Ele deu a vida por nós. Outra conexão. Agora, para além da compreensão de que a natureza ela é essencialmente vivenciada por conexões, outra situação que nós temos que trazer para nutrir esse entendimento, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar, a base dos relacionamentos, agora, não é? Dos sentimentos, das emoções, das ligações entre os seres, é a conexão. Isso vem desde os animais, e olha você que é mais um espelho do que é espiritual, aos seres humanos. São conexões. Eu estava assistindo há pouco tempo atrás um documentário que tratava da preservação de leões na África em um projeto, numa área na Namíbia, onde a caça tinha exterminado muitos deles. E aí então se criou um projeto para restaurar os leões. E como é interessante conhecer a sociedade dos leões, não é? O papel das leoas, o papel do leão alfa dominante, não é? Do leão dominante, porque quando fala alfa são dos lobos, né? O leão dominante, o papel e a vida dos leõezinhos até chegar à sua maturidade dentro da sociedade, as conexões que são criadas mesmo depois de muitos anos de separação. Mostrou lá, por exemplo, um acontecimento de que um determinado leãozinho tinha ficado órfão, e uma das leoas acolheu, é como se tivesse feito uma espécie de adoção. Aquele leão cresceu, se tornou muito forte, e ele foi para uma outra área distante e dominou a área. Dado um certo tempo, aqueles homens que estavam pesquisando aqueles leões perceberam que a falta de água em uma determinada região fez com que aqueles leões anteriores, não é, que o criaram, tivessem que fazer uma trajetória, não é, como nômades até chegar num ambiente, só que eles entraram no terreno dominado por aquele leão anterior, aquele que foi criado por eles. Na hora do embate, porque só acontece no reino dos leões dominação pelo embate, o leão dominante percebeu que a leoa estava no meio, a velha leoa estava no meio do bando,
e um dos leões que ia bater com ele era um de seus irmãos de caminhada. Interessante como a conexão se fez, e ele permitiu que toda aquela família entrasse em seu território por algum tempo, participasse da sua comida e da sua água por um tempo de sobrevivência, e os permitiu ir embora, sem embate. Isso trouxe uma certa, aquela estasia, aquele momento de êxtase nos cientistas, ao perceberem que era possível, até no reino animal, acontecer conexões. Importantíssimo isso. Não é diferente, lógico, para com os seres humanos. Lógico que nossa situação é um pouco mais complexa, nós vivemos em sociedades complexas, em relacionamentos complexos, competitivos, mas em dado momento, como é importante estabelecermos conexões, por exemplo, para uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de negócio, até mesmo união entre famílias, comumente, é muito natural acontecer isso, de que famílias próximas, pessoas de relacionamento mais aproximado, se relacionem com aquelas mais próximas. É um ou outro caso que acontece em coisas distantes, a maioria vem de relacionamentos que já estão muito sedimentados de anos. Então veja que a base dos relacionamentos é a conexão. Efésios capítulo 4, verso 16, quando se trata também da igreja de Cristo, não é diferente. Olha o que a palavra de Deus diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, nós poderíamos trocar essa palavra aqui em conexão, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Não é uma edificação qualquer não, o texto diz aqui, edificação em amor. Está aí para você na tela, em amor. Fantástico isso. Tratando dos relacionamentos no reino de Deus, a base é o próprio Senhor. Ele é a conexão. A igreja, essencialmente nós, como filhos de Deus, nossa célula, a nossa família, essencialmente quando se trata do espiritual, é uma conexão no Senhor, uma conexão em Deus, uma conexão em amor. E aí nos edificamos, pois os relacionamentos têm como fundamento a ajuda mútua, o socorro, o cuidado, o tratarem-se, o superar as dificuldades, embatermos juntos por um mesmo objetivo. Jesus, falando acerca desta propositura e do cuidado que nós devemos ter com os objetivos, ele falou claramente que reino dividido não subsiste. E uma família deve ter um mesmo propósito, devem comunicar-se muito, no sentido de que o que nós queremos juntos, o que nós vamos alcançar juntos, e isso é reino de Deus. Por isso a palavra de Deus, inclusive com relação às conexões, nos alerta para as conexões saudáveis. Não entre em julgo desigual, especialmente os da família de Deus com a família dos ímpios, com os incrédulos. Há esse alerta no sentido de que os propósitos, as conexões sejam mantidas no mesmo nível. Por isso mesmo, queridos, que quando se trata da nossa família, nós precisamos orar muito para que os nossos relacionamentos, ou seja, a nossa conexão como família, seja mantida no nível do cuidado de Deus para conosco. O Senhor precisa estar ativo, o amor precisa estar realmente vivido em nossa casa, não no sentido do amor, da paixão, mas o amor no Senhor, o que mantém as conexões saudáveis. Então, um alerta para nós com base dos relacionamentos, que é a conexão, o amor no Senhor, para que a nossa família se mantenha abençoada. Por fim, eu quero compartilhar aqui com você sobre o que no início eu disse que era onde eu queria chegar. A vida eterna
é uma permanente conexão com Deus. Isso aqui é que nós não podemos esquecer. Vou repetir. A nossa vida eterna é uma permanente conexão com o nosso Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus fala o seguinte: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Tem uma tradução que diz assim: subsistem por meio dEle. Isso é importantíssimo, temos essa ciência, esse saber. E ele não pode ser apenas um saber externo, ele precisa ter o adentramento, precisa adentrar em nós, precisa entrar em nossa compreensão, colocarmos para dentro. Todas as coisas só subsistem por meio dele. A vida eterna, portanto, só vai estar subsistente, ou seja, permanente em nós, se nós mantivermos uma conexão com o Senhor Deus. E precisamos trabalhar isso. O que o Senhor Deus tinha para fazer em relação a nós, para prover a vida eterna, Ele já fez. Jesus foi à cruz, venceu a morte, ressuscitou e deu-nos vida. João capítulo 3, verso 16, conhecemos, porque Deus nos amou de uma maneira extraordinária, que deu, ou seja, seu Filho, Ele já fez isso, para que todos tenham vida. Agora, é a nossa parte de conexão. Nós podemos falar que a conexão nos dá a forma da correspondência. Precisamos corresponder com o Senhor em todo o tempo, em nossa lealdade para com Ele, em nossa lealdade para com a sua igreja e a sua liderança, em nossa fidelidade para com o Senhor em todas as áreas, em nossa fidelidade para com a sua igreja, onde nós somos mantidos em conexão como corpo de Cristo, em nossa conexão também na palavra, em nosso trato com Ele, em nossa aliança, para que ela não seja quebrada de forma nenhuma. Deve e precisa ser um investimento em nós, um investimento constante, ou seja, permanente no Senhor. Como é que nós fazemos isso? Nós já sabemos. Nós temos que ter o nosso tempo sozinho com Deus, nós temos que ler a palavra, nós temos que ter nossos momentos com o Senhor, os mais simples que sejam. Para fechar aqui, eu quero compartilhar com você uma frase que diz o seguinte: a única conexão com Deus é Cristo. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. A única conexão é Cristo. Nós temos as comunicações, as conexões de comunicação, oração no mundo espiritual, os jejuns, o estar em família como igreja, é a forma da conexão espiritual, mas a conexão com o Senhor, Deus, é Cristo. Por meio dele nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Por meio dele nós temos a salvação. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, Cristo é a nossa única esperança. E nós precisamos investir nisso. Quando eu falo Cristo, eu não estou falando só aqui, queridos, a expressão Deus é salvação, o nome Jesus, mas nós estamos falando do ungido de Deus enviado a nosso favor. Foi uma ação de Deus em nosso socorro, um investimento do divino em nossa vida, embora não merecêssemos. Olha mais ainda da frase: a única conexão com Deus é Cristo. Ele nos unge para estabelecer o mais eficiente contato. O Senhor Deus investe em nós a sua vida, Ele em conexão conosco, por meio da unção, por meio de Cristo.
ungido. Quando Jesus foi levado ao céu, um Cristo ungido, ele disse: eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos tratará, ele cuidará, ele vai trabalhar com vocês. Ou seja, Deus em Cristo nos conectou, criou a conexão. E agora a eficiência é o próprio Deus no Espírito Santo, Ele em nós. Sabe, amados, quando nós entendemos esta verdade divina, que nós estamos conectados, somos com a igreja, conectados como família, conectados com Deus por meio de Cristo, nós podemos avançar muito mais como igreja, entender que nós não podemos ficar sozinhos, não estamos também de forma nenhuma abandonada, não somos solitários no mundo espiritual, nem na vida em Deus. Nós temos uma conexão maravilhosa, que é Cristo em nós. Colossenses capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus fala sobre essa conexão: Cristo em vocês, a esperança da vitória, a esperança da glória. Que Deus multiplique essa consciência, essa verdade da conexão divina em você. Eu convido você a ficar de pé agora, a colocar a mão à altura do seu peito e pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso dessa compreensão, eu preciso do avanço desse entendimento. Sabe, irmãos, enquanto nós não temos compreensão plena dessa conexão espiritual importantíssima do Cristo ungido de Deus em nós, nós vivemos como solitários, como cavaleiros solitários, decisões unilaterais, decisões sem levar em consideração o que é importante, o Senhor Deus. E precisamos manter, permanentemente investir em conexão com a nossa vida espiritual. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo alerta divino da Tua palavra nessa manhã. Não nos deixe, Senhor, apenas na visão natural das coisas, mas nos abençoe, Senhor, para, com a compreensão do espiritual, entender o natural e vivenciar a conexão divina. Obrigado pelo privilégio de sermos igreja, de vivermos essa conexão, essa realidade espiritual que é o corpo do Senhor, a igreja. Obrigado por nos oportunizar, Senhor, conexões espirituais, como a oração, como ser família no Senhor, para cuidarmos mais eficientemente uns dos outros. Nos abençoa, Senhor, e nos faz avançar, ó Deus, em melhor servir, mas principalmente em mais investir no relacionamento profundo contigo. Obrigado por esse privilégio. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.